Olá, moçada! Eu sou Beatriz, a Bia, e com grande entusiasmo que nós iniciamos mais um episódio do BiaCast Podcast. E comigo aqui, Breno Perrucho, fundador do canal Jovem Negócios, canal que conta com mais de 2 milhões de inscritos. Seja muito bem-vindo, Breno, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Bia. Prazer estar aqui também. Espero que seja um papo legal aí pra rapaziada. Ah, com certeza. Breno, vamos começar falando do episódio de acidente do seu pai. Como que isso influenciou você a entrar no mundo dos negócios? Teve alguma influência que te marcou nesse sentido? Como é que foi sua trajetória? É doido isso aí, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a fazer vídeo de música no YouTube. Eu me amarrava em ver, sabe, nos YouTubers fazendo vídeo. E aí eu falei, eu quero fazer isso também. E aí comecei no mundo de música lá. E eu fui muito influenciado pelo meu pai para começar a fazer isso, porque ele gostava muito de música e aí ele foi me ensinando violão, foi colocar uma aulinha de piano. E então assim, ele foi uma pessoa que mudou muito a forma como eu pensava a respeito de vida, do que eu queria para minha vida. Até chegou um momento que eu queria ser músico, mas moleque, com 12 anos de idade. Daí com 13 ele sofreu um acidente de carro, daí ele faleceu. Aí eu acabei me deparando com uma quantidade de dinheiro ali que ele tinha acumulado, que não era muito. Meu pai era engenheiro da SEDAI, então era 5 dígitos de patrimônio, assim, não era suficiente para eu atingir renda passiva em qualquer classe social que fosse. Mas era o suficiente para eu começar a pensar, poxa, como é que eu posso fazer esse dinheiro aqui ser bem utilizado de forma que vai deixá-lo orgulhoso? E quando eu era criança ou adolescente, eu não pensava muito nisso, mas depois que eu vou chegando mais perto dos 18, que é quando o dinheiro de fato teria sido liberado para mim, aí eu comecei a me preocupar. Eu falei, bom, eu já ouvi dizer que poupança não é o melhor lugar para ele ficar, então o que eu vou fazer com esse dinheiro? Onde é que eu vou deixar ele? E aí eu fui no YouTube e comecei a procurar como começar a investir. E nisso eu encontrei o Thiago Nigro, a Natália Arcuri, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi, blogs de artigos de corretoras de valores, e comecei a devorar aquilo lá, porque eu queria que, enquanto eu não encontrava como é que eu ia gastar aquele dinheiro, que ele pelo menos que ele ficasse rendendo da melhor forma possível investido. E aí eu comecei a entender que existia esse conceito de renda passiva, que é uma quantidade de dinheiro que você pode ter acumulado que vai fazer com que você não precise mais trabalhar, porque o dinheiro vai estar tirando renda para ele trabalhar para você. Ou seja, dependendo do quanto você tem, pode ser que você não precise mais fazer aquilo que você não quer. E na minha família tudo foi muito... A mentalidade a respeito ao trabalho era muito negativa. A minha mãe ela era comissária de justiça, ela trabalhava com menores infratores. Ou seja, todo dia ela ouvia uma história de um menino que tinha assassinado alguém. Era uma coisa muito pesada. E ela tentava reeducar esses meninos, entender o que eles pensavam, o que eles tinham passado por isso. Aí ela ouvia histórias que, assim, é de arrancar os cabelos, sabe? Então, Imagina. a minha mãe, obviamente, ela não gostava, apesar de ela ter dado o máximo de si para fazer um bom trabalho. E o meu pai, o sonho dele era ser músico, apesar dele querer ser engenheiro. Então, assim, essa foi a minha criação, sabe? Trabalho é só para gerar dinheiro, não é porque você gosta. O que você gosta mesmo, você faz no final de semana, basicamente. E se você encontrou como se fosse uma necessidade para fazer uma gestão? Como porque eu queria fazer o meu pai orgulhoso. Eu ficava pensando, se meu pai estivesse olhando para mim agora, ele ia querer que eu usasse esse dinheiro para ir para festa, para viajar ou para, por exemplo, alavancar minha carreira. E conhecendo meu pai, que era um cara brilhante, super inteligente, ele certamente gostaria que fosse em relação a algum passo para minha carreira profissional. O problema é que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei fazendo medicina depois da escola, depois eu larguei. Aí eu comecei fazendo engenharia de mecânica na Cefet, que era uma faculdade pública lá do Rio de Janeiro. Aí fui reclassificado para engenharia de produção lá na FRJ. Olha só, mas aí na medicina você já tinha um sonho de ser médico? Tinha, passei o ensino médio inteiro certo de que eu queria ser cirurgião plástico. Olha só, cirurgião já tinha até escolhido. 100%. Eu falava, como é que eu consigo ganhar mais nesse meio? Olha cirurgião plástico era o rolê. E acabou que eu comecei... E transição para engenharia? Não tinha nada a ver, né? Porque eu fui dar 3 escolhas. Era engenharia, direito ou medicina. Medicina não foi sobre o direito e engenharia. Aí direito era meio que eu tinha visto aqueles livros de, sabe, universitários. Eu falava, mano, sem chance isso daqui. Legal, que bom que tem gente que gosta, não é comigo. Mas eu era muito bom em exatas, quer dizer, muito bom, né? Dentre alunos do ensino médio, eu tirava boas notas em exatas, matemática, física, química. Eu falei, bom, caminho natural, então é fazer engenharia, depois que eu larguei medicina ali. Então, acabou que foi isso, assim. Foi uma coisa muito ruim que aconteceu, mas mudou toda a minha vida, porque eventualmente comecei a falar sobre educação financeira, que eu adquiri por conta da necessidade de investir bem o dinheiro que eu só tive acesso por conta de uma tragédia, né? Então, é por isso que, assim, eu acho que, no final, tudo que você puder viver,
independentemente do quão ruim seja, pode ter algumas coisas que são boas que vão surgir daquilo. Com certeza. Talvez não faça sentido no momento, mas eventualmente aquilo se desdobra e de repente fica tudo claro. Maravilha. E me conta, com o surgimento do canal, você já sabia dos investimentos, já tinha esse conhecimento? Quanto que foi o start? Nossa, eu vou compartilhar esse conhecimento no canal. Quando eu estava fazendo engenharia lá na FRJ, o que aconteceu foi que tinha uma empresa júnior que estava rodando um processo seletivo lá. Então, uma empresa júnior é uma empresa que tem CNPJ, que paga imposto, que vende de verdade, só que ela é 100% administrada por alunos universitários. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já fui fazer o processo seletivo. E aí eu passei. E eu comecei a entender que negócios podem ser uma forma muito legal de você começar a gerar dinheiro e agregar valor para o mundo. Então, você começa a entender como é que funciona uma equipe de marketing, como é que funciona a gestão de pessoas, como é que você deve se comportar como um líder, como é que você vai vender um projeto e tocar um projeto, porque eu vivia tudo isso lá, nessa empresa júnior. E eu comecei a entender, nossa, além de investimentos, existem vários outros conhecimentos de negócios, por exemplo, que são indispensáveis para a vida de qualquer pessoa, porque todo mundo vai precisar lidar com esses conhecimentos em algum momento, mesmo sendo um empregado. Mas eu pensei, eu acho que eu consigo pegar isso daqui e usar isso para produzir conteúdo, por exemplo. E eu via o Nigro, o Arcuri falando, eu falava, pô, o Nigro naquela época usava a camisa social ainda, era muito cedo, era 2017. E era um público muito, assim, agente autônomo, agente executivo, muito formal, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu gosto, mas eu não acho que a rapaziada ali da minha idade vai curtir. Eu gosto de falar disso quando eu tô tomando cerveja com os amigos no bar, então eu vou tentar fazer uma coisa que seja mais parecida com isso, enquanto unir os conhecimentos que eu estava adquirindo na Fluxo, que era essa empresa júnior da FRJ. E aí, chegou um momento que eu falei, bom, eu quero empreender, não vejo mais sentido ficar estudando termodinâmica mecânica dos fluidos todo dia, eu prefiro tentar isso daqui e, basicamente, ter um prazo de 2 anos em que eu posso fazer isso acontecer. Então, você tranca a faculdade, no FRJ são 2 anos que você pode deixar ela lá trancada até você, por fim, voltar. Eu falei, tem que fazer acontecer durante esse tempo aí, né? Deu tudo certo, veio muito antes disso. Maravilha. E você falando de educação financeira, qual que é a sua estratégia para atingir de forma leve e descontraída esse seu público jovem? Você tem alguma estratégia mais assertiva, até utilizando a própria plataforma mesmo do YouTube? Hoje, assim, a gente estando muito imerso em redes sociais, a gente tem um lapso de atenção muito curto, né? Então, é preciso que você consiga produzir conteúdo de forma que vá reter as pessoas e elas ficarem interessadas em ouvir o que você quer. Então, no caso, no começo eu tentei basicamente falar com um monte de piada, com meme, de uma forma como se eu estivesse falando com você tomando cerveja, por exemplo. E ao longo do tempo a gente foi colocando vários recursos de edição que tornaram o vídeo mais dinâmico. Então, a gente começou a usar animações, a gente começou a usar sound design, a gente começou a fazer cortes muito rápidos para, sabe, garantir que a pessoa ela vai ficar no vídeo, vai passar 3 segundos e alguma coisa aconteceu para ela querer ficar ali. Prender Porque atenção. eu vejo como essa forma que principalmente jovens preferem consumir conteúdo. Então, acho que as principais estratégias foram aquelas que induziram a produção de conteúdo relacionada à retenção. Ah, ótimo. E em relação à sua família, quando você começou a gravar esses conteúdos, educação financeira, uma área nova, um jovem falando, como é que foi para eles saber o que você estava divulgando aí no canal do YouTube? Foi inovador? Eles te apoiaram? Como é que foi? Na puta queima filme. Você fala, pô, tô fazendo engenharia de produção no FRJ, que é uma Esse universidade menino pública. tá só gastando dinheiro. Não, nem pior que não, assim. Era assim, quando eu tava na faculdade, eu fazia meus trabalhos de freela, né? Eu não queria ficar Olha dependendo só. da minha mãe. Então, eu fazia freela de editor de vídeo. Chegou um momento, eu já entrei numa empresa de marketing multinível chamada Rinodê para sair vendendo. Batia na porta dos condôminos ali do prédio para vender. Chegava na faculdade, vendia para os alunos, pros professores. Ficava andando de um lado pro outro, vendendo perfume. Entrava nos salões de beleza lá para ficar vendendo pra mulherada. Enfim. Então, assim, eu não queria que a minha mãe ficasse com poder sobre a minha pessoa, sabe? Dizer, mas sou eu que tô pagando isso daqui. Não, pois é, mas eu tô ganhando meu dinheiro. Então, o dinheiro que, por exemplo, o meu pai deixou, eu nunca cheguei a mexer nele, de fato. Porque quando eu encontrei como eu ia começar a investir, eu sabia que aquele dinheiro ia ser usado para renda passiva. Então, eu nunca gastei ele. Ele tá lá até hoje. Então, o que aconteceu foi, quando eu fui comprar uma câmera, quando eu fui comprar uma luz, era o dinheiro que eu tinha ganho por meio do meu trabalho, e não com o dinheiro que tinha sido deixado. Mas
Então, a minha mãe, basicamente, ela falou, tá, beleza, você vai começar isso daqui, mas se lembra que o foco é na sua faculdade. 2 meses depois, eu larguei a faculdade, né? Você pode imaginar que não foi a melhor coisa que ela ouviu na vida. Minha mãe, ela ficou desesperada, chorou, ligou pro meu tio. Nossa. E aí, o meu tio, que é irmão dela, ligou pra mim, tá bom, Brenão, você quer falar de dinheiro? Vamos lá. Dinheiro é a maior causa de briga entre famílias, de violência. Pessoas entram em guerras por causa de dinheiro. E você, que é um moleque, acha que tem alguma autoridade para falar de dinheiro, sendo que você não tem nenhum diploma. Aí eu falei, putz, eu não acho que é muito assim. Eu acho que hoje o mundo mudou em relação à sua época, mas aconselho, mas eu respeito seu conselho, tio, mas eu vou continuar aqui. E ele falou, tá, só saiba que isso nunca vai dar certo e que você só vai ser visto como um curioso. Nossa. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí foi quando, de fato, eu falei, cara, tô 100% certo de que eu não quero fazer faculdade, porque eu preciso mostrar pra mim que isso daqui é capaz de ser algo muito grande. Então, naquela época eu já estava acordando mais ou menos umas 5 horas da manhã, que antes de largar a faculdade, porque era o tempo que eu tinha para trabalhar em cima do YouTube, de 5 até 6h30 mais ou menos, porque eu tinha que estar na faculdade às 8, eu sabia que se eu acordasse tipo 6h30 ou às 7 para estar na faculdade às 8, eu ia passar o dia inteiro, eu ia ficar cansado e chegar em casa e não ia conseguir fazer. Mas se eu acordasse antes, por outro lado, aí eu ia conseguir. Então, durante alguns meses era isso que eu estava fazendo, acordando às 5 da manhã. E aí depois, quando eu larguei, eu falei, vou começar às 4h30 agora, porque tinha visto um vídeo do Nigro falando por que eu acordo às 5 da manhã. Eu falei, cara, esse maluco tá tão na minha frente. Eu preciso correr atrás da diferença aqui, tá ligado? Então, porra, essa meia hora no longo prazo vai fazer diferença. E aí foi isso. Eu não queria que minha mãe chegasse em casa e me visse assistindo Netflix coçando o saco. Deixei de sair com os meus amigos, deixei de ir pra festa, deixei de beber. Minha rotina era acordar às 4h30 da manhã, fazer exercício, e aí depois fazer estudo, roteirizar vídeo, gravar, editar. Então, basicamente isso aí, 2 vezes por semana, 2 vídeos que eu postava na época, né? E tudo você que fazia nesse início? No início, 100%. Não teve ninguém pra te dar um auxílio ali, não. Você teve que até procurar saber coisas que você não sabia pra poder fazer. Todo dia, né? Porque, assim, eu já tinha contato com edição, eu já fazia esse trampo de freela na faculdade, então eu tive alguma facilidade em relação a isso. E basicamente o meu trabalho era ver o que grandes players estavam fazendo para cortar caminho. Então não é como se, nossa, eu tivesse começado o negócio 100% do zero. Pô, quem começou do zero para mim foi o Nigro, foi a Arcuri. Essa galera que não tinha nenhum mercado e eles começaram a produzir conteúdo lá. O meu trabalho foi muito mais encurtado, porque eu podia ver quais eram os conteúdos que deles tinham dado mais resultado e falar, por que eu vou perder tempo fazendo os que não deram resultado se eu já tenho isso daqui provado no canal deles que eu sei que deu certo. Aí eu fazia a minha versão. Eu olhava o vídeo e falava, cara, eu acho que isso aqui eu faria melhor, isso aqui eu faria diferente, isso daqui eu faria de outro jeito, isso aqui eu não faria. E aí, porra, fazia o meu roteiro, o meu vídeo e soltava, entendeu? E como que você vê a questão da faculdade hoje? Hoje o Breno voltaria para a faculdade? Ou aconselharia alguém a fazer a faculdade ou seguir investimentos? Eu acho que faculdade é muito bom para quem tem diploma, mas ela é indispensável para todo mundo que não tem um projeto. Por exemplo, se você saiu da escola e você está se perguntando se você vai ou não fazer faculdade, mas você não tem nenhum projeto que te gere renda, você não tem nenhum prospecto de entrar em um mercado que possa te remunerar bem, porque você não tem conhecimento para isso, você não conhece pessoas, não existe motivo pelo qual você deixaria de fazer faculdade, porque é um puta hub de networking que você tem ali. Independentemente da matéria que você vai aprender, isso é o de menos, sabe? Porque as pessoas que mais são bem-sucedidas não são aquelas que sabem a técnica, elas são aquelas que conhecem as pessoas que sabem a técnica e têm uma capacidade gerencial que organiza essas pessoas para produzirem algo. Então, Breno nunca foi o melhor editor, Breno nunca foi o melhor comunicador, Breno nunca foi o melhor gestor, Breno nunca foi o melhor de nada, marqueteiro. Só que o que Breno foi identificar pessoas que eram muito melhores do que o Breno e trazer essas pessoas para fazerem parte do negócio. E aí o time como um todo fez com que, né, o geral crescesse. Então, você não é capaz de conseguir, por exemplo, aprender conhecimentos a respeito de marketing, vendas, de gestão, oratória, se na faculdade você não vai, por exemplo, participar de uma empresa júnior. Pode ser que você aprenda muito mais tarde, depois que você entre no mercado. Mas você pode encurtar esse caminho estando em uma faculdade, por exemplo. Então, acho que muito importante, sim, se você não tem nenhum projeto em paralelo. Você está numa faculdade, fazer parte das iniciativas de extensão, como as EJs, e, enfim, se dedicar ao máximo para conseguir conhecer gente,
e aprender, independentemente se você paga ou não. Agora, se você já tem um projeto, por outro lado, por exemplo, vamos dizer que você começou um e-commerce enquanto você estava na escola, e você sabe que o tempo que você poderia despender a mais nesse e-commerce, caso você tivesse 100% do seu tempo focado nisso, te geraria muito mais resultado. Então, de fato, talvez não faça sentido você entrar na faculdade, porque você já foi uma pessoa fora da curva o suficiente a ponto de criar uma iniciativa que está basicamente pegando poeira, porque você está dedicando a maior parte do seu tempo fazendo uma coisa que não está gerando tanto retorno. Então, acho que a gente tem que analisar qual que é a nossa situação hoje. Você tem um projeto? Beleza. Então, talvez faculdade não seja para você. Você não tem nada ainda na sua vida, não sabe o que você vai fazer? Vai para faculdade, participa de empresa júnior e foca pra caramba em conhecer gente. Faça escolha e foca na prioridade. Para ver o que vai ser melhor aí, não só para o presente, mas para o futuro também em relação à carreira. E me conta como é que foi a sua participação no episódio do PrimoCast. Do PrimoCast. Participou, como é que foi? Foi um sucesso o episódio dele, hein? Foi, assim, já... o Nigro hoje é sócio das Jovens, né? Então... Pois é, já pode contar para nós aí como é que tá essa sociedade, como é que foi para você. Legal, pode deixar. Então, o que aconteceu foi, um belo dia eu tinha lá meus 30 mil seguidores inscritos no YouTube. E aí eu recebo uma mensagem de um verificado que dizia: você é muito talentoso, cara. E a pessoa que mandou essa mensagem foi essa pessoa que eu já passei anos consumindo conteúdo, chamada de Thiago Nigro, né? Olha só. Mas eu não conheci o Thiago Nigro, eu conheci o Primo Rico. E aí o tempo passou, eu fui basicamente entrando mais em contato com a galera do Grupo Primo. Então, talvez você deva ter ouvido falar do Kaique, por exemplo, que é o Kaique editor. Um dia o Kaique mandou mensagem, ele falou: Brenão, a gente está com um episódio aqui do PrimoCast, a gente queria que você participasse, você topa? Como não topo, velho? Claro! Com os meus 30 mil inscritos e o Nigro já com milhões, né? Então, óbvio que... Que já foi uma inspiração pra você até do canal, demais, você exato, disse, então... Demais, eu sempre fui puta fã do cara. E aí o que aconteceu foi, eu comprei o passagem pra São Paulo, porque na época ainda morava no Rio. Fui gravar o podcast. E eu ali sentindo a necessidade de agradecer o Thiago, assim. Teve um momento que tava só eu e ele, eu falei: cara, obrigado, irmão. Você não só criou essa onda de educação financeira, onde você fez com que milhões de pessoas elas entendessem a importância de começar a investir o seu próprio dinheiro para atingir a liberdade financeira, mas você mudou a minha vida. Então, você fez com que eu conseguisse saber o que eu vou fazer na minha vida. Obrigado por isso. E aí ele falou: pô, Perrucho, obrigado, mas numa boa, não foi Nigro que começou onda nenhuma, não foi Natália Arcuri que começou nada, não foi Perini que começou nada, e nem vai ser Jovens de Negócios, tá? Ninguém aqui pode ter essa bandeira de que eu fui o responsável, eu fui o pioneiro para mudar o Brasil, porque a mensagem não pode ser maior do que o mensageiro. Então ninguém pode ser maior do que o propósito, e a gente trabalha junto pelo propósito de levar a educação financeira para o Brasil, e essa só é a verdade que deve ser dita. E aí eu conheci o Thiago Nigro, de verdade. Porque na época eu via só o cara dos vídeos, e ali quando ele falou isso eu percebi que tem uma pessoa humilde, modesta, sensata, que só quer legitimamente agregar valor para o mundo. E aí foi, eventualmente, evoluindo o relacionamento. Um belo dia, uma galera da Rico veio me mandar mensagem na corretora falando: pô, Perrucho, a gente quer fazer uma ação com você. E eu, sinceramente, assim, eu nem investia pela Rico, eu tava meio que... Tá, se quiser fazer, beleza, mas... Porra, o Thiago, ele faz muita coisa com a Rico. Ele é sócio da XP. Será que tem como aproximar mais dele por esse sentido aí? E aí eu falei com o Thiago, falei: pô, Thiago, tá rolando esse negócio aqui da Rico, você acha que tem como a gente ficar mais próximo por esse meio? E aí ele falou: Perrucho, tô sabendo de nada não, mas é para ficar mais próximo, o que você acha de ser sócio no seu canal? Eu posso fazer um aporte financeiro, é claro. E aí na hora eu buguei ali, fiquei olhando o negócio e falei: não é possível. É pra mim mesmo. E aí eu fui para São Paulo de novo pra gente negociar os termos do que viria a ser isso. Aí o Nigro falou: cara, eu não quero saber do quanto você vai pedir, não quero saber o quanto de equity você vai ceder, eu só quero que você traga o contrato e eu assino. Pode fazer do jeito que você quiser, traz aqui, eu assino. E aí esse cara é doido, completamente pirado, né? Ele não sabe o que ele tá falando, isso daqui vai dar errado. Mas eu fiz uma proposta para ele, passei a noite fazendo conta de todo o dinheiro que eu investi, porque não tinha como precificar o canal, sabe? Então, eu cheguei a um valor, aí eu passei esse valor para ele, daí o Nigro ele respondeu e falou: mano, tu não acha que tá pouco? Ai!
Ai, nessa hora, aí dá parada mesmo. Aí fala assim, não, mas como é que eu coloquei esse valor? E não era pouco, era assim, era 500 mil reais. Não era pouco. E ele falou, você não acha que é pouco? Aí eu pensando, não. Mas eu perguntei, cara, o que você pensa? Se ele fez essa pergunta... O que você pensa? Ele falou, não, então, eu tava conversando com o Benchimol, o Perrucho, falei do Dio, né, e tal. Ele falou, cara, vi o canal desse moleque, quero também ajudar ele a crescer. Por que a gente não faz o dobro? Né? A gente aumenta a participação, mas paga o dobro de dinheiro também. Então faz 20% por 1 milhão. E aí eu pensei, tá, né? Vou ter que aceitar. Mas se você insiste, cara... Não, brincando, assim. Pra mim era muito no sentido de, Thiago, se você acha que você vai ter mais afinco com o negócio e mais disposição pra me ajudar, você tendo mais equity... eu não consigo pensar em pessoa melhor para ter isso de verdade, cara. E no caso, o Benchimol, ele é sócio do Grupo Primo pela XP. Né? Então, a XP tem parte do Grupo Primo, assim como o Thiago tem participação na XP. Então, todo mundo é sócio ali. Então, mas acabou que você conseguiu a conexão de ficar mais perto, né? Mais perto da galera, 100%. Então, e aí foi quando a gente fechou. De fato, o Grupo Primo entrou em sociedade com as jovens por meio desse aporte em 2020, né? E como que foi o recebimento aí dos seus... seguidores com essa novidade? Dos seguidores? Foi legal, assim. Eu fiz um vídeo na época falando sobre como é que aconteceu tudo, né? Um pouquinho mais detalhado do que eu tô falando aqui. Mas a galera, assim, pagou muito pau. Porque é muito doido você pensar assim. Eu olho pra trás hoje e falo, putz, 22 anos, né? Na época que eu tinha. Muito novo. 22 anos recebeu 1 bilhão na conta. Tudo bem que uma parte boa foi pro governo, né? De imposto, mas... ainda assim é uma coisa meio surreal de pensar. E hoje, olhando ainda, por exemplo, para uma coisa mais recente, que foi o que a gente fez agora na comemoração de 4 anos das jovens, é muito esquisito, porque putz, eu me sinto um moleque ainda. Assim, a real é essa, sabe? Olhando para trás, sei que já muita coisa passou, mas há 4 anos atrás ninguém conhecia Breno, ninguém conhecia jovens, e aí a gente fez um evento em que a gente chamou pessoas que eu admiro tanto, sabe? Ao longo da minha jornada eu admirei tanto também. E bacana. Todo mundo foi. E é um negócio surreal de pensar, sabe? Como é que as pessoas que hoje, que eu tenho puta admiração, elas acham que faz sentido investir o tempo delas para prestigiar as jovens, para prestigiar a equipe que fez tudo isso acontecer. E, enfim, querer basicamente achar que aquele é um ambiente legal para eles poderem usar o seu tempo. Então, é doido de pensar, assim, de verdade. Sinceramente, como foi tão recente, é uma coisa que ainda tá meio que caindo a ficha, pra falar a verdade. Não, maravilha. E, Breno... Hoje, a Jovem de Negócios conta com mais de 34 funcionários e 3 marcas subsidiárias. Conta para nós um pouquinho dessas marcas. Então, tá aí multiáreas agora. Então, na real, a gente ficou num vai e vem. Assim, a gente já criou produtora de vídeos, já criou portal de notícias, marca de roupas. Inclusive, estou usando uma hoje aqui que era da falecida. Mas as marcas, elas meio que foram os meus pensamentos na época, tipo, putz, cara... Jovens dependem muito da minha imagem. Eu preciso criar outros negócios para que não dependa tanto disso, sabe? E que eu consiga ter outros negócios gerando valor e sem que seja o Breno lá o tempo todo aparecendo. E aí, o que eu percebi foi... eu gosto de fazer negócio. Eu sei como é que funciona isso. Mas quando você tem várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, você perde foco. Uhum. Se você tem várias iniciativas e todas elas estão consumindo recursos do mesmo caixa, e você acaba tendo várias operações diferentes do qual olhar, você tem que despender muito do seu tempo e do seu time para olhar para coisas que acabam não sendo core do que te gera. Então, o que aconteceu inevitavelmente foi que a produtora de vídeos, a gente viu que muitos dos clientes que a gente tinha, a gente, para conseguir mais e aumentar a receita, tinha que aumentar também a quantidade de editores. Não daria só para aumentar clientes. Para aumentar a quantidade de editores, que ia fazer a produção dos vídeos desses clientes, a gente teria que gastar mais também. Então era um negócio que era expansível, mas não era muito escalável, porque na escala é quando você consegue aumentar resultado sem necessariamente aumentar os custos. Mas a gente ali tinha uma receita diretamente associada a custo. Então, aí chegou um momento que eu falei, cara, os clientes, a gente está pecando muito em controle de qualidade, a galera não está ficando satisfeita, vamos absorver. Né? A gente absorveu a Kraus, absorveu os editores, absorveu todo mundo. Vamos só fazer com que essa galera trabalhe para jovens. Beleza. Então essa foi a primeira aquisição que a gente fez. Mas em paralelo a gente tinha também uma marca de roupas chamada Mônaco. E o que começou a acontecer foi, cara, eu vejo o quanto de, por exemplo, dinheiro volta quando a gente coloca 10 mil reais em tráfego aqui.
versus quando a gente coloca 10 mil reais em tráfego para vender um infoproduto, por exemplo. E a margem é infinitamente maior quando você vai vender um infoproduto. E aí eu comecei a fazer comparação de custo de oportunidade. Eu falei, putz, eu posso ganhar muito mais se eu pego o mesmo investimento aqui num infoproduto, por exemplo, do que numa marca de roupas que tem margem baixa. E aí a gente decidiu cancelar essa marca. Então, cortou. E aí a gente tinha o portal de notícias também. Começou a ideia desse portal era startup, assim. Não era para gerar receita, era só para criar base, a gente conseguir ter uma audiência cativa que todo dia estivesse assistindo as newsletters, que tinha uma tese de ser assim, um portal do mercado financeiro jovem, engraçado, com meme e piada também. E aí a gente montou uma equipe inteira, chegou a 11 pessoas, só essa iniciativa, The Compass. E o que aconteceu foi, para eles crescerem mais, eles falaram, cara, a gente quer mais dinheiro, a gente quer fazer umas coisas. Eu falei, putz, beleza, mas vocês são deficitários no sentido financeiro. Pelo menos começa a dar lucro. E aí a gente começa a liberar mais verba. E aí eles falaram, não, mas para a gente conseguir ter lucro, a gente precisa investir mais. E aí, basicamente, o que eu fiz foi, tá, beleza, vamos resolver isso. Daí falei com uma porrada de amigo meu que tinha empresa, marca. Cara, esgotei os meus contatos todos, falando, mano, ó, a gente tá com isso aqui, a gente quer uma ação e tal, vamos fechar um negócio. Fechei 15 patrocinadores pra eles. Aí, do nada, saiu de uma receita de 0 pra, tipo, uns 70 mil por mês. Só nisso aqui. Só que aí eles queriam mais dinheiro, né? Queriam mais coisas, fazer mais coisas. Eu falei, não é suficiente. Falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos separar, então. Ao invés de vir tudo com o dinheiro do caixa das jovens, vamos fazer com que esse dinheiro que vocês estão gerando vá ser direto do caixa da The Compass, e aí a The Compass ela consegue, sabe, ter seus próprios incentivos, crescer de forma sustentável. Até se vocês quiserem fazer um round de captação para conseguir ter esse poder de gestão de capital, vocês fazem. Então, o que aconteceu foi que a gente separou. Então, a The Compass, ela toca hoje, ela acontece, ela tá rodando, mas eu não tenho mais nenhuma supervisão em relação a essa marca especificamente. E o que inevitavelmente começou a acontecer foi que a Jovem saiu de uma empresa que na época dava 45 pessoas e agora foi para 27, porque justamente essas marcas, elas meio que foram se separando ou tomando outros caminhos ao longo do tempo. E foi a melhor decisão que a gente tomou, porque o que eu comecei a perceber é a questão da minha imagem, ela é muito mais a ser vista como um canal de distribuição do que como um negócio em si. O negócio é o que a gente chama de assinaturas a respeito de negócios, de investimentos que a gente tem, são os eventos que a gente faz, são as parcerias que a gente tem. O canal do YouTube é o canal do YouTube, é marketing, é só distribuição, sabe? Então a gente pode usar o nosso canal do YouTube, assim como outros influenciadores, tráfego pago, que não necessariamente dependem do Breno. Então, um cara que eu vejo fazendo isso muito bem é o próprio Nigro, por exemplo. Você diria que depende muito dele o negócio, sim ou não? Não. Não? Realmente, não depende. Apesar dele ser uma bazuca de mídia, ele já conseguiu colocar tantos clientes no Fundo Arca, na Speech, que é a casa de research que ele comprou, na Finclass, que é aquela plataforma de recorrência que ele criou, no Banco Grão. Tantos clientes em todos esses produtos, sabe, que ele tem, que ele tem uma recorrência ferrada que já existe. A galera já virou cliente, entendeu? Então é aquela coisa. Exato. Então, mesmo se ele parar de fazer qualquer anúncio agora, a galera já gosta dos produtos, já é cliente, vai continuar gerando. E ele ainda tem o potencial de comprar a mídia de outros influenciadores, de pagar tráfego pago para isso. Ou seja, ele já tem um ecossistema que funciona e já é rentável, independentemente da imagem dele. E a galera associa a ele muito, porque o cara é famoso, ele não para de trabalhar, porque o cara é... Porra, Então, ele quer potencializar isso. Então, eu vejo muito mais nesse sentido. Cara, para a gente conseguir ter descentralização, não é que o Breno precisa sair. O Breno pode ser imagem, contanto que a operação em si, o que de fato gira o motor econômico, não depende do Breno. Entendeu? Então, aí começou a ser isso. Jovens é o foco absoluto do que a gente faz hoje. E você até comentou agora do Finclass, professor. Sim, Me conta como é que tá sendo a experiência também. O Thiago, ele falou, mano, a gente tá querendo fazer esse projeto aí com um monte de gente bacana e fazer uma mega produção. Aí ele chamou para dar uma aula sobre os primeiros passos ali de investimentos. Então, eu fui, basicamente, mas, assim, o Thiago é aquele cara, mano, qualquer coisa que ele fala pra fazer, eu falo, é óbvio, mano, como é que eu posso começar? Mesmo, eu não ganho nada, o Grupo Primo é só as jovens, mas as jovens não é só as Grupo Primo, então, mas é aquela coisa, tipo, velho, eu acho que pelo propósito, como ele já me falou lá atrás, tudo faz sentido ser feito, então, eu tô na Finclass, tô na Stage também, que é a plataforma de marketing digital deles, sabe? Várias outras iniciativas aí que eles têm também. E vai seguindo aí. Vou seguindo. Tudo que ele precisar. Sou apaixonado pelo cara. Faculdade, professor, tá tudo junto e misturado aí. Eu não faço faculdade, né? Larguei. Não, eu tô falando. Largou a faculdade, mas o ramo professor ali, universitário, que não é uma universidade que você faz, né? Mas o ramo de ser professor
já interfere um pouquinho sobre dar aula, sobre prestar conhecimento, que acaba interferindo também, né? Sim, a gente tem hoje, assim, eu acho que o benefício do digital de ser um lugar muito democrático sobre como você pode gerar renda, porque a gente historicamente cresceu com os nossos pais falando o quão injustiçados são professores, no sentido de como mal eles ganham. Mas hoje, professores ganham milhões. Professores, eles são talvez os mais ricos do Brasil, porque você tem uma coisa chamada de marketing digital que permita que professores possam produzir conteúdo, ensinar coisas sobre os mais diversos tipos e começar a ganhar cada vez mais dinheiro com escala, sabe? Então, é lindo isso, se você parar pra pensar, sabe? Acho que é o melhor momento da vida, do mundo, da história para estar vivo, simplesmente por essa possibilidade de existir. Lidar com a educação, ela é excepcional e fundamental também para o nosso crescimento. Vamos falar de um assunto mais recente, polêmico, política. Política. A gente acompanhou aí nos stories, você falou um pouquinho sobre posicionamento, sobre própria política, conceito mesmo. Como é que foi a repercussão disso? Interessante e diferente, para dizer o mínimo, porque acontece que política, independentemente do que você fale, você vai ter muita gente que concorda e muita gente que discorda. E não importa. Mesmo se você não falar nada, vai ter um monte de gente. Exato. Então, assim, mas eu acho que tem alguns princípios que precisam ser seguidos. Por exemplo, o que no longo prazo é mais benéfico para a sociedade como um todo, e não só para a classe empresária, no sentido de, só medidas políticas que vão fazer com que cada vez os mais ricos tenham mais dinheiro. Não, o que pode ser melhor para todo mundo e todo mundo crescer junto? Tá. Quem são as frentes que mais têm medidas sustentáveis que, de forma que consigam gerar a roda da riqueza na sociedade, fazer com que essa riqueza seja distribuída, não com medidas intervencionistas e assistencialistas, mas com medidas que, de fato, priorizem a iniciativa privada. Porque quando você olha, por exemplo, para o seu podcast, BiaCast, beleza, você tem pessoas que estão aqui trabalhando com você, não é? Sim. Então, são pessoas que não estariam trabalhando se você não tivesse criado essa iniciativa. Ou então teriam mais dificuldade em conseguir emprego, pelo menos. O fato de você ter empregado pessoas que hoje estão aqui com você pode ter feito com que uma delas, talvez, possa ter visto que, nossa, eu não posso mais ficar em casa, eu tenho que ir lá trabalhar com a Bia, o que significa que, às vezes, eu preciso contratar alguém para trabalhar aqui na minha casa e me ajudar com as tarefas domésticas. E, às vezes, essa pessoa que agora está trabalhando com as tarefas domésticas, antes ela estava desempregada também, mas o filho dela estava trabalhando para ajudar nas despesas de casa. E a partir do momento em que a mãe, o pai que vai fazer as tarefas domésticas, acaba tendo esse emprego, então ele pode chegar para o filho e dizer, filho, vai para a escola e vai estudar, porque agora eu estou conseguindo bancar as coisas. Ou seja, quando a gente consegue facilitar o empreendedorismo, a iniciativa privada, e fazer com que a gente simplesmente possa agregar valor para o mundo por meio do conhecimento, o que vai acontecer inevitavelmente é que todas as classes sociais são beneficiadas em relação a isso. Então, esses são os princípios pelos quais eu acredito e pelos quais eu vivo. Então, assumir o meu posicionamento, apesar de ser infeliz em, no caso, eu ter que escolher entre um e outro por não concordar com muitas coisas de ambos, mas economicamente, o que para mim faz mais sentido era um lado. E eu expus isso, mas no final, acho que a mensagem que se perpetuou foi: independentemente do que você pense, independentemente de como você veja política ou economia ou medidas assistencialistas ou não, assim, todo mundo quer a mesma coisa, que é um Brasil melhor, um Brasil onde as pessoas têm mais dinheiro, um Brasil onde as pessoas têm mais potencial para fazer o que elas querem. Então, a gente nunca deve ser desrespeitoso ou então intolerante com a opinião alheia, porque a gente nunca sabe de onde ela veio. Então, partindo do princípio de que mesmo que alguém discorde da gente, então que tenhamos debates construtivos para que juntos a gente consiga aprender junto e chegar num local comum. E se por acaso acontecer de o nosso candidato não ganhar, então que a gente torça juntos para que o Brasil seja ainda uma puta potência mesmo assim, porque no final é o que todo mundo quer. E as pessoas com quem a gente vai estar compartilhando esse Brasil podem ser pessoas que pensam diferente, mas ainda assim são pessoas da nossa pátria, são nossos irmãos, são pessoas que a gente vai conviver. E tem muito que aprender com todo mundo também. Então, acho que, assim, partindo desses princípios foi basicamente o foco do que eu vim falando a respeito de política, mas, sinceramente, se eu posso confessar a você, eu estou meio que feliz que isso terminou agora, porque é isso. Bora pra coisa Copa. Que você fala, Copa agora, esse é o maior dos problemas. União. Então, exato. Ô Breno, e pra gente finalizar com chave de ouro, agora a sua participação, deixa uma mensagem para os jovens empreendedores que estão nos assistindo. Claro, isso é um prazer. Bom, gente, eu queria que vocês tomassem
muita cautela ao dizer coisas, por exemplo, eu quero fazer um negócio, mas eu não sei por onde começar, ou então eu não conheço as pessoas certas, ou então eu tenho pessoas que não aceitam o que eu quero fazer, pais que não concordam com o que eu faço, e pensa o seguinte, olha para a sua vida como ela é hoje, e entende que se você tem cama de dormir, teto de morar e comida para comer, provavelmente você tem mais do que a maior parte das pessoas que hoje estariam rezando para ter o que você tem. E então existe muito privilégio aí. Pode ser que não seja seu caso, mas para as pessoas que são sim o seu caso, como foram para mim também, quer dizer que é muito mais provável que você consiga exercer um alto retorno sobre esse privilégio que você tem, o que faz você ainda com a maior necessidade de agir em prol a isso. Por exemplo, se você pega uma pessoa que ela foi dada tudo na vida, ela tem pais exemplares em relação à geração de riqueza, tem pessoas que ela ama, mas ela mesma é acomodada. O que vai acontecer é que ela vai desperdiçar todo o ecossistema que facilitou ela conseguir construir coisas grandiosas. Enquanto existem pessoas que não tiveram nada nem perto disso, que estão dando o máximo de si para tentar chegar no mínimo no teu nível. Ou seja, busque exercer um alto retorno sobre a sorte que você tem, porque sorte existe pra caralho. Eu fui muito sortudo na minha vida por ter pais que me amassem, por ter uma família sólida, comida, teto e cama. E eu sabia que mesmo largando a faculdade, por mais que minha família discordasse, eu não ia ser expulso de casa. Então eu poderia ter 100% do meu tempo alocado para fazer o meu negócio dar certo. Então se você perde uma parte do tempo dizendo como o tráfego é ruim, de como o seu chefe é um pé no saco, de como o seu professor não lida com você como o Falcão queria, e parece que você tem cada probleminha na ponta da língua, entende o seguinte, cara, quanta coisa boa já tem hoje na sua vida que tem tanta gente que não tem. A gente pode ver esse copo meio cheio, meio vazio, acho que tem isso, mas acho que existem fatos brutos da realidade que não devem ser distorcidos por uma visão subjetiva da realidade. Por exemplo, tem água no copo, então bebe essa porra e para de reclamar, porque existem pessoas que morrem por falta de água nessa vida, e você não é uma delas, olha que legal. Então exerça um alto retorno sobre a sua sorte para que você não precisa depender de governo, de política, não precisa depender de terceiros para que você viva a vida que você quer. Porque quem vive a sua vida é você, quem tem os resultados da sua vida é você. Então, a partir do momento que você reivindica isso, é quando você está no controle do jogo. Maravilha, que mensagem. Muito obrigada, viu, Breno, pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Espero poder gravar com você novamente. Vamos, tamo junto, pô. Agora, Patos de Minas se tornou a cidade go-to aí das viagens da vida, então tamo junto. Obrigado pelo carinho, Bia. Foi um prazer. Eu que agradeço. Pessoal, a você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de se interagir nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio. Lembrando que você pode ser mais. Pode ser mais.